A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que responsabiliza a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia. O texto prevê ainda o envio de ajuda humanitária ao país. Foram 140 votos a favor, 5 contra e 38 abstenções. O Brasil votou a favor da resolução. A segunda resolução, que eximiria a Rússia da crise, proposta pela África do Sul, não chegou a ser votada após ser rechaçada por 67 países na Assembleia, seguindo um pedido da Ucrânia. Vamos já então com o Bruno Salles aqui nesta pauta. Essa decisão da Assembleia Geral da ONU, Bruno, pressiona ainda mais a Rússia? Tem algum valor prático nesse ritmo do conflito? Elisa, não, na verdade não. É a segunda resolução em menos de um mês aqui que é aprovada na Assembleia Geral, e essas resoluções, elas repudiam a guerra. A primeira é uma censura, a segunda eles usam uma palavra mais forte, como deplorável, só que essas resoluções, elas não têm qualquer efeito vinculante. Para que você tenha efeito vinculante, que você possa impor isso a algum país membro da Organização das Nações Unidas, você precisa aprovar isso no Conselho de Segurança da ONU. E no Conselho de Segurança, os países titulares do Conselho têm poder de veto. E entre esses países nós temos a própria Rússia e a China, que provavelmente vetariam qualquer tipo de atuação nesse sentido, né? A Rússia não ia aceitar uma aprovação de uma resolução contra ela própria, ela que não aceita esse título de guerra, de hostilidade, não aceita que civis estejam sendo atingidos, ela tem a sua narrativa própria, né? Mas nós estamos vendo alguns países também, e aí surpreende a África do Sul, participando aí, tentando colocar um pouco menos de fervura nisso e dizendo, olha, a gente quer a hostilidade, o fim das hostilidades de todos os lados, né? E por isso não queria mencionar que as hostilidades eram russas. Então, aqui nós vimos um movimento interessante do ponto de vista internacional, do ponto de vista da soft law, é isso que se chama em direito internacional, soft law não, soft power, né, que é esse poder diplomático que ele não tem tanta eficácia, Elisa, ele não tem tanta eficácia, claro, quanto a invasão, quanto você mandar tropas, mas ele é muito importante no cenário internacional. Por isso que se fala soft, ele é mais suave, ele não vai de uma vez só, mas no longo prazo é isso que vai reger fundamentalmente as relações internacionais entre os países, né? Pelo menos as relações diplomáticas. É claro que entra economia e no meio entra a força em determinadas circunstâncias. A gente sempre espera que, por último, entra a cultura, entra as próprias redes de espionagem, entra os cyberataques hoje em dia, mas nós temos fundamentalmente na Assembleia Geral da ONU países conversando, países compartilhando opiniões e divergindo em outras opiniões, e isso que vai criar esse caldo cultural que vai reger as relações diplomáticas. É interessante ver a posição do Brasil aqui nessa votação. O Brasil continua alinhado bastante à OTAN, ao bloco dos países que formam a OTAN e seus aliados, contrariando um pouco aquela posição inicial do presidente Jair Messias Bolsonaro, que fez aquele gesto que foi muito condenado internacionalmente de viajar à Rússia às vésperas do conflito, inclusive chamar o Putin de uma pessoa que queria a paz, né? A diplomacia brasileira se dissociou disso. Teve um caminho que sempre seguiu, que era um caminho de se aliar à OTAN, de se aliar aos Estados Unidos nessas votações e condenar veementemente os conflitos. A gente espera que esse peso simbólico das Organizações das Nações Unidas, ele tenha algum efeito, ainda que não de curto prazo, para que fique insustentável a manutenção desse conflito, né? Pode não ter um peso agora, não é por causa dessa resolução que vai acabar a guerra amanhã. Boris Casoy muito bem disse, a gente não conseguiu sequer um cessar-fogo, quanto mais um acordo para encerramento dessa intervenção, desse conflito militar, mas isso vai pesando. É mais um ponto na balança, esperamos que esse prato penda para a paz em breve.
Elisa. Obrigada, Bruno.